Olá pessoal, nós vamos começar aqui mais um vídeo. Esse vídeo nós vamos mostrar como que se faz a montagem de uma placa de circuito impresso. Nós vamos primeiro confeccionar a placa de circuito impresso. Nós recebemos a placa vem toda cobreada, não vem nada, nenhum circuito desenhado na placa, tá? E a partir dessa placa toda cobreada, aí nós vamos fazer o nosso desenho, tá? No nosso desenho, esse desenho que vai ser revelado na placa. Para revelar esse desenho na placa, nós precisamos fazer o nosso layout. A partir do momento que esse layout for confeccionado, nós vamos imprimir esse layout num papel glossy, tá? Tem que ser o papel glossy, é o mesmo papel que imprime fotografia. Aí depois que a gente transfere o desenho para a placa, a gente vai colocar numa solução de percloreto de ferro, tá? O percloreto ele vai eliminar toda a parte cobreada e vai deixar apenas a parte protegida pela tinta, tá? Bom, nós já temos aqui algumas placas que eu já fiz anteriormente, tá? Essa placa é uma placa que ficou muito bem feita, ela ficou uma placa com um acabamento muito bom, tá? Feita nesse processo, tá? Depois a gente fura e coloca os componentes e faz a montagem, tá? Esse aqui é um outro modelo de placa, tá? Pode ser uma placa maior também, pode ser uma placa grande, em função do tamanho da impressora, pode ser até o tamanho A4, tá? Agora, se você tiver como imprimir numa impressora laser, em outro local, uma impressão com folhas maiores, pode ser até placas maiores que o tamanho A4. Bom, essa daqui é uma outra placa que nós já fizemos, tá? Mais uma placa, tá? Então, todas essas placas foram feitas nesse processo. Bom, agora, nós já temos aqui impresso o nosso desenho. Quanto melhor a qualidade da impressão, melhor será a transferência do desenho para a placa, tá? Agora, como é que nós vamos fazer essa transferência do desenho? Antes de a gente fazer a transferência do desenho para a placa, nós vamos relacionar aqui o que nós vamos precisar. Nós vamos precisar de percloreto de ferro. O percloreto de ferro, gente, ele vem em pó. Você dissolve o percloreto e pode guardar em uma garrafa, tá? Em qualquer garrafa, uma garrafa velha de suco como essa aqui, tá? E você pode reutilizar várias vezes o mesmo percloreto. Aqui uma vasilha para poder fazer a corrosão, tá? Uma vasilha com água. Essa vasilha com água é para poder retirar o desenho da placa, que ele vai ficar colado na placa e depois nós vamos retirá-lo, tá? Então, para retirar o desenho da placa, nós vamos usar a água, tá? Bom, e a própria placa, ok? A própria placa que nós vamos transferir o desenho para cá. Eu vou fazer duas placas, tá? E essa placa aqui, eu já tinha feito essa placa anteriormente, e eu não vou corroer essa placa agora. Mas eu já tinha feito essa outra placa aqui anteriormente e eu desisti de fazer o desenho. Eu perco a placa? Não. Eu posso passar bombril aqui e retirar todo esse desenho aqui e colocar um novo. É o que nós vamos fazer aqui nessa placa. Eu vou reaproveitar essa placa, uma vez que eu não cheguei a corroer o desenho que foi feito aqui anteriormente. Mesmo a placa que não tenha desenho, gente, é interessante você deixar a placa bem limpa. Não deixar nenhum tipo de sujeira na placa. Porque qualquer sujeira que ficar na placa vai atrapalhar fazer a corrosão depois. Então, é bom fazer uma limpeza, uma boa limpeza na placa, ela fica toda brilhante. Antes da gente iniciar a confecção da placa, eu quero mostrar para vocês um kit que você encontra lá na nossa loja virtual www.eletroj.com.br, tá? É um kit que vem
com todos esses acessórios que nós iremos precisar para confeccionar a placa. Isso aqui não pode faltar, né, no laboratório de um técnico, tá? Ele vem com a vasilha com percloreto, tá? Observe que o percloreto vem em pó. Eu vou usar o que já está diluído, mas ele vai chegar para você em pó, tá? Vem algumas ferramentas como um alicate, um suporte para o ferro de solda, tá? Para você colocar o ferro de solda e ele não ficar queimando as coisas aí dentro da sua casa, tá? Um perfurador que vai servir para a gente furar a placa. Depois eu vou mostrar como que a gente fura a placa com esse perfurador, tá? Um suporte para a placa. Esse suporte para a placa é a terceira mão do técnico, serve para a gente montar a placa, segura a placa para a gente fazer a montagem, tá? Um cortador de placa, né? Esse cortador de placa aqui eu vou prender a placa aqui e fazer o corte, prender a placa aqui dessa forma e fazer o corte no tamanho adequado, no tamanho exato do meu projeto, tá? Esse é a régua utilizada para fazer o corte da placa. E obviamente o próprio cortador, que é uma vidia que você vai passar aqui na placa, vai arranhar a sua placa até fazer o corte, tá? Bom, vem também com um rolinho de solda, tá? Para você fazer suas montagens. Um sugador para corrigir qualquer tipo de solda que não ficar correta, tá? Aí o sugador você corrige a solda, né? E uma caneta para você corrigir, porque na hora que a gente transfere o desenho para a placa, pode ocorrer de ter algumas falhas, e essas falhas a gente corrige com esta caneta, tá? É uma caneta reto projetor. E um pedaço de placa, tá? Esse pedaço de placa é um pedaço 10 por 15, tá? Essa placa vem para também você poder fazer os seus projetos. Bom, eu já tenho o meu kit, eu não vou usar esse daqui agora, tá? E aí nós vamos usar o nosso próprio kit. Agora eu vou colocar o desenho na placa para transferir esse desenho aqui para a minha placa. É só colocar aqui. Eu acertei só dois lados do meu desenho. Vou acertar aqui com o tamanho da placa. Vou pegar a parte que está mais reta aqui na placa, a parte que está em um ângulo aqui de 90 graus, tá? E vou colar aqui com um durex, tá? Passar um durex mesmo, tá? Vou colar aqui com o durex. É óbvio que quando eu for transferir o desenho para a placa, esse durex vai sair, mas ele serve para segurar o desenho na placa enquanto esse papel ainda não está colado na placa. Ok. Então tá aqui, o meu desenho já está aqui, tá? Agora, como que eu vou transferir esse desenho para a minha placa? Eu vou usar um ferro de passar. Um ferro de passar, quem tiver um transfer em casa, aquele que transfere aqueles desenhos para a camisa, pode usar aquilo também, tá? Mas o mais comum, que todo mundo deve ter em casa, é o ferro de passar roupa, tá? O próprio ferro de passar roupa não pode ser ferro a vapor, tá, gente? Que o ferro a vapor, ele vai soltar o vapor aqui no papel, vai molhar o papel, não vai concretizar o trabalho. Então, é melhor que você utilize um ferro comum, tá? Então, você vai simplesmente colocá-lo aqui em cima do meu desenho, ó. Quando eu colocar isso aqui em cima do meu desenho, eu vou aquecer esse desenho e esse desenho vai começar a ser transferido para a minha placa, tá? É importante eu aquecer a placa por inteiro. Eu não posso aquecer só um lado, só um pedaço da placa, tá? Eu tenho que aquecer a placa por inteiro. E principalmente, gente, os cantos. Obviamente também a gente tem que esperar o ferro aquecer, tá? Eu já coloquei o ferro direto aqui, porque já estava ligado há mais tempo. Mas, quando você for fazer o trabalho, você tem que aguardar um tempo o ferro estar quente, né? Porque não adianta nada colocar o ferro frio aqui, tá? Não vai transferir o desenho.
Outra coisa também, gente, não é bom deixar por muito tempo o ferro em cima da placa, porque essa parte de baixo aqui, o fenolite, ele não é metal, né? Isso é um material isolante. E esse material pode queimar se ficar muito tempo exposto ao calor, tá? Então a gente vai colocar, obviamente, o tanto suficiente, porém não vai deixar ficar aí mais do que uns 30, 40 segundos no máximo aí com ferro em cima da placa, tá? O processo todo pode demorar aí até alguns minutos. Não existe, gente, um tempo correto, um tempo exato para poder deixar a placa sendo aquecida, tá? Então não existe um tempo exato. Você olha, né, e vai aí da prática, da experiência, com o tempo você vai aprendendo aí. Se um dia você colocar e o desenho não for transferido, aí você sabe que vai ter que deixar um tempo maior, tá? Mas a forma correta é essa mesmo. Bom, agora que nós já passamos o ferro, eu vou tirar o papel da placa. Para tirar o papel da placa, basta eu mergulhar a placa aqui na vasilha com água, tá? E deixar, né, ele dissolver um pouco para poder soltar com facilidade da placa, tá? Pode levar na torneira também, dá para fazer, tá? Mas uma vasilha com água para poder fazer o resfriamento e facilitar a retirada do papel. Aí aqui, ó, nós vamos retirar o papel e o desenho vai ficando na placa. Não pode usar nenhuma ferramenta pontiaguda para tirar esse desenho, senão arranha o seu desenho e aí o desenho não sai na placa, tá? Ele sai com muitas falhas, aí não tem jeito nem de corrigir com a caneta. Porque se sair com pequenas falhas, aí pode ser corrigido com a caneta e beleza, mas se sair com muitas falhas, aí tem que fazer de novo. Aos poucos nós vamos tirando o papel e vai ficando aqui só o desenho que nós fizemos no projeto. Bom, pessoal, agora nós já fizemos a transferência do desenho para a placa, tá? E a placa já está pronta, tá? Então aqui, ó, nós já podemos, né, agora colocar na solução de percloreto, tá? E fazer a corrosão da placa. Antes, é bom dar uma olhada se não ficou nenhuma falha no desenho para poder retocar, tá? Você pode utilizar uma caneta, essa caneta retroprojetor da Pilot, tá? Você usa essa caneta para poder retocar, tá? E pode usar também um lápis borracha, tá? O lápis borracha, tá? O lápis borracha é para você, talvez um pedaço de papel que ficar entre uma trilha e outra, entre uma linha e outra, aí você retira passando o lápis borracha, que ele não vai tirar a tinta, mas vai limpar aquele excesso que ficou de papel, às vezes, entre uma trilha e outra. Ok? Bom, dá para tirar alguma coisa com o dedo também, mas se ficar alguma coisa, se sobrar alguma coisa, aí você deve passar o lápis borracha. Na hora de retocar a placa, ela tem que estar seca. Então você espere a placa secar, tira a placa da água, espere a placa secar, para poder fazer o retoque no desenho. Agora, a minha placa já secou, né, e eu notei aqui algumas pequenas falhas, aí eu vou corrigir com a caneta, tá? Eu pego a caneta retroprojetor e faço a correção nas falhas que ocorreram aqui. Bom, agora depois de retocada a placa, já pronta para corrosão, nós vamos fazer o corte da placa. É bom cortar antes, porque esses pedaços de placas aqui,
a gente pode aproveitar para um outro projeto, alguma coisa nesse sentido. Então eu vou tirar aqui o excesso. Marcado dos dois lados e vou dobrar aqui para cortar. Aí já cortamos essa parte, então vamos cortar o excesso do outro lado. Bom, aqui nossa placa já está cortada, então agora nós podemos fazer a corrosão. Para fazer a corrosão, eu vou colocar supercloreto nessa vasilha e é interessante você balançar a solução enquanto estiver ocorrendo a corrosão, para acelerar o processo. Tá? Quando o percloreto está novo, a corrosão é mais rápida, mas quando o percloreto já está mais antigo, mais usado como o meu, aí vai demorar um pouco mais. Aí você fica aqui movimentando aqui para poder agilizar o processo. O percloreto tem que tomar muito cuidado porque ele mancha as roupas, tá? E como é um produto químico, né? Não pode ser ingerido, não pode ser descartado de qualquer forma na natureza, tá? Você tem que tomar certos cuidados. Bom, agora parece que a nossa placa já está totalmente corroída. Vamos verificar aqui. Bom, a gente levanta aqui, observa como se tem alguma falha, se tem alguma coisa que não ainda ocorreu a corrosão, mas parece que não, tá tudo ok, tá? Então nesse caso aqui nós vamos usar a água novamente, passar na água, lavar bem lavada a placa. Para poder agora sim fazer a furação, tá? Então agora é só fazer a furação da placa e fazer a montagem do circuito. Agora nós vamos fazer a furação com o perfurador que vem no nosso kit e tem que encaixar a placa aqui no perfurador. Pressionar e fazer a furação. Assim nós vamos fazer para todos os furos da placa. Furando. Vou encaixar aqui o componente. No caso aqui é uma chavinha. Encaixando. Tá ok.